a cidade de Akron, em Ohio, declarou estado de emergência depois que um homem negro foi morto pela polícia com mais de 60 tiros. Isso mesmo, 60 tiros. Eu vou chamar a Heloísa Vilela para a gente entender o contexto dessa morte, Heloísa. Boa tarde, Tainá. Pois é, Jayland Walker, de 25 anos. Eu vou te dar um resumo da situação. Na segunda-feira da semana passada, a polícia tentou pará-lo no trânsito. A gente não sabe se era por causa de uma placa do carro, de alguma lanterna quebrada, mas pararam ele. Ele parou e entrou no carro novamente e saiu correndo. Então, houve uma perseguição de carro. Nos primeiros 40 segundos, a polícia disse que viu um clarão e um barulho que seria de um tiro disparado a partir do automóvel desse rapaz. Bom, ele parou mais adiante e, em vez de se entregar à polícia, ele saiu correndo. No que ele saiu correndo, os policiais seguiram correndo atrás dele e tentaram usar aquela máquina de choque, o taser. A distância não permitiu e depois, segundo os policiais, ele se virou para os policiais. Quando ele fez esse gesto, segundo a polícia, é que começaram os disparos, porque os policiais consideraram que ele poderia estar armado e tentando atirar neles. Bom, isso tudo vai ser investigado. Existem imagens das câmeras dos uniformes de 13 policiais que estavam na situação, 8 deles, segundo a polícia, envolvidos diretamente, ou seja, a gente imagina que dispararam os tiros. Agora vai ser difícil explicar por que 60 tiros nesse rapaz que estava desarmado. A polícia disse ter encontrado uma arma dentro do carro dele, ou seja, ele fugiu desarmado. E quando o Instituto Médico Legal chegou para recolher o corpo, encontrou um corpo algemado no chão. Acho que é a única polícia do mundo, a polícia americana, que algema uma pessoa que já foi alvejada por 60 tiros e evidentemente que já está morta. Bom, a investigação está em andamento, está apenas começando. Isso aconteceu na segunda-feira passada e as imagens foram divulgadas agora porque existe uma lei municipal que obriga a polícia a divulgar todas as imagens em, no máximo, 7 dias. Os 8 policiais que estavam, como disse a polícia, envolvidos diretamente na história, estão afastados por enquanto do serviço e a investigação agora está apenas começando, Tainá. Heloísa Vilela, obrigada pelas suas informações. Eu volto agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, para a gente também trazer contexto por trás dessa história. Lorival, a gente sempre lembra do caso George Floyd, maio de 2020, e fica se perguntando, diante desses novos casos, com tanta semelhança, quais propostas já surgiram de lá para cá para conter a violência policial nos Estados Unidos, sobretudo contra a população negra? O que foi feito de lá para cá e se essas medidas funcionam de alguma forma, né? Porque toda vez que surge um caso parecido, a gente lembra do George Floyd e imagina que ainda tem muito a se fazer, né? Que o problema não acabou nem um pouco, né? Não minimizou. E lembra da frase da filha dele, né, de 8 anos, meu pai mudou o mundo, e a gente quer saber se mudou mesmo. Bom, um mês depois da morte do George Floyd, o presidente Donald Trump, então presidente, assinou um decreto que criou um banco de dados federal de policiais demitidos para que não sejam recontratados, né, por outros estados ou até condados e depois de terem usado a força excessiva. Criou também incentivos financeiros para as polícias proibirem estrangulamentos e também treinarem técnicas de desescalada. Os democratas aprovaram na Câmara dos Deputados uma legislação para maior supervisão e treinamento da polícia e restringir táticas como estrangulamentos e uso da força excessiva. Foi aprovada essa lei 2 vezes na Câmara, mas no Senado ela morreu. Os republicanos resistiram por causa de questões como a inclusão do fim da imunidade para os policiais, imunidade contra processos judiciais, serem responsabilizados por mortes durante a ação. Então, não foi aprovada essa lei no Congresso. Agora, em maio, quando o assassinato do George Floyd completou 2 anos, o presidente Biden assinou um decreto que exige, por exemplo, que os policiais intervenham quando os colegas deles estão usando a força
excessiva, mas a jurisprudência da Suprema Corte indica que a Justiça aceita a interpretação subjetiva dos policiais sobre o que é a ameaça, o que é o uso excessivo da força. Além disso, decretos presidenciais como esse só se aplicam às forças federais, né? As leis federais não têm nenhum poder sobre as 18 mil polícias dos estados, dos municípios e dos condados dos Estados Unidos. Agora, os estados é que acabaram fazendo algumas reformas na polícia, nas suas polícias, ainda que parciais. 30 estados, pelo menos, introduziram reformas que incluem diversas medidas propostas naquele período de discussão depois da morte do George Floyd, como o uso obrigatório de câmeras acopladas às fardas durante as ações e que essas câmeras têm que estar ligadas, proibição do estrangulamento, o fim da própria imunidade policial. E aí é muito diversificado, porque cada estado tem a sua autonomia para legislar sobre esses casos, mas não se avançou muito em leis federais que pudessem, não como decretos como presidenciais, mas leis federais que pudessem impor limites sobre a ação das polícias nos estados, nos condados e nos municípios, Tainá. Pois é, tudo muito abrangente, muito subjetivo, não é, Lorival Santana, do que foi feito até aqui. Obrigada por elencar para a gente esses pontos tão importantes.